as queixas contra médicos em Portugal têm aumentado bastante. Não há nenhum médico que efetivamente vai agir de forma voluntária para prejudicar o seu paciente. Os processos financeiramente são pesados, stress tremendo. Olá a todos, bem-vindos a mais um Mutual Talks. É com grande gosto que temos cá a doutora Filipa Simões. A partir daqui, claro, vamos começar a tratar-nos por Filipa e por Manel, por favor. A Filipa é licenciada em Direito. Sim. Com uma área de interesse e uma especialização na área de defesa e direito médico. É por esse motivo que também estamos cá e não só. Vamos aproveitar o episódio 2 para também falar um bocadinho com a Filipa, para conhecê-la um pouco melhor, que é um bocadinho por aí, e para perceber naquilo que ela, enquanto advogada, consegue ajudar quem está deste lado, médico, e não só médico, mas também outros profissionais na área da saúde. Sim. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado nós. Sei que vens muito longe, ok? Vens de Coimbra, ok? Sim. Eu tinha algumas questões para te colocar relativamente a isso. Tu já percebi que trabalhas em Coimbra, mas és de Coimbra, natural de Coimbra? Sim, eu nasci e cresci em Coimbra. A família do meu pai é de lá e o lado da minha mãe é de Trás-os-Montes. Okay. Também foi em Coimbra que fiz a faculdade de Direito, mas depois fiz ali uma pausa de cerca de 4 anos, porque quando me formei não tinha bem certeza se queria ser advogada. Fui para Lisboa, fui fazer um mestrado em gestão de empresas. Enquanto fazia o mestrado, comecei a trabalhar na hotelaria, depois na restauração de hotelaria, e nessa altura fui viver um ano para o Algarve, em 2017, onde fiz algumas das melhores amizades que tenho até hoje. Mas também foi enquanto estava no Algarve, nesse meio, que comecei a sentir que realmente queria e decidi que queria ser advogada. Então voltei para Lisboa e comecei o estágio de advocacia. Fiz... Não. Isso é uma coisa, por acaso, que eu noto, que eu tenho muitas pacientes que estão a tirar Direito e noto que quando nos perguntam, então vais ser advogada, alguns me respondem, não quero ser advogada, ou ainda não sei se quero ser advogado. Isso é uma coisa que, por acaso, não acontece, por exemplo, na minha área, que estamos a tirar medicina. Olha, queres ser médico? Está toda a gente a pensar que vai ser médico, não vai ser outra coisa, mas é uma coisa que acontece com frequência. Sim, aquele sentido de missão, não é? Desde pequeninos, aquele sonho. Que eu acho que também existe com algumas pessoas para a advocacia, mas não tanto. E uma pessoa que não tem certeza se quer ser advogado, forçar-se a isso, ou sentir-se forçada a isso, não é boa ideia. Pois, mas... É uma profissão dura, exigente, o curso também não é fácil. Não. E de facto nós temos uma responsabilidade muito grande de ajudar as pessoas da nossa forma, não é? De resolver problemas, claro, ou de ajudar a prevenir problemas. E se não fosses para ser, ou seja, tiraste o curso, houve ali uma interrupção de 4 anos. Sim, e que foi ótima. Porque acho que é importante também falarmos um bocadinho sobre isso, que a maior parte das pessoas que vêm ao nosso podcast são da área da saúde, e eu já percebo um bocadinho mais do percurso, mas também, como tenho várias pacientes, no fundo, entram-se no curso de Direito, acaba-se o curso de Direito, mas não se é automaticamente advogado. Não. Tu na faculdade não aprendes a ser nem advogado, nem juiz, nem procurador, nem notário. Isso vem depois. Nós, quando concluís a faculdade de Direito, és jurista. Todos saímos com as mesmas bases teóricas, pois cada um escolhe a carreira profissional que quer e vai fazer a correspondente formação profissional. Quem quer ser juiz ou procurador vai para o Centro de Estudos Judiciários. Quem quer ser notário faz o estágio da Ordem dos Notários. Advogado, estágio da Ordem dos Advogados. E foi aí que tu fizeste aquela pausa, foi entre o término do curso e o início. E questiono-te, e se não fosses para a advogada, o que é que terias pensado? Floricultura? Botânica? Que eu adoro tudo o que seja plantas, adoro jardinagem, adoro... Tem um bocadinho a ver com o facto também das suas raízes de Trás-os-Montes, não sei, digo eu. Quem sabe? Mas eu sou muito feliz no que faço e também devo ao estágio de advocacia que tive, porque tenho muitos colegas que não tiveram boas experiências com o estágio, mas eu tive uma experiência fenomenal. E onde é que foi? Em Lisboa, num escritório muito pequenino, com 3 advogados muito experientes, já mais velhos, que me ensinaram e guiaram
de uma forma incrivelmente generosa. Se eu gosto de alguma coisa como advogada, devo isso a eles. E um deles em particular é especializado em defesa e direito médico. É um dos melhores advogados de direito médico do país. E foi ele que me ensinou essa parte, desde relativamente cedo, no estágio. Inicialmente, como estagiária, as minhas tarefas passavam mais pela pesquisa, pelo estudo. Depois, a dada altura, fui evoluindo e já era capaz de participar na redação das peças escritas. E eu sempre sentia uma diferença de quando trabalhava nos processos médicos para os outros processos. Não que não haja outras matérias que gostasse e gosto, mas era diferente, sentia outra curiosidade, sentia outra motivação. E entramos naquilo que falávamos há pouco, acho que porque sempre estive muito habituada a médicos, na minha família há muitas histórias. Minha avó materna, por exemplo, ainda hoje me conta as histórias do pai dela, que era médico municipal em Alfândega da Fé, em Trás-os-Montes, e ela conta que ele ia de aldeia em aldeia fazer parte de todas as horas do dia e da noite, nunca negava auxílio onde quer que o doente estivesse, às vezes ia de cavalo ou de burro, eram as próprias pessoas, os familiares do doente, que já vinham com um burro para ele ir acudir. Sim. E ela, ainda hoje ela se comove imenso quando fala do pai dela, ou quando fala do marido dela, do meu avô materno, que também foi médico. Aliás, ambos os meus avós foram médicos, o meu avô materno foi sinologista, o paterno foi pediatra, tenho um tio radiologista, uma de otorrino, 2 que são dentistas, várias primas que são médicas, outras que ainda estão na faculdade, uma diz que quer cirurgia geral, outra psiquiatria. Okay. Por isso acabaste por ter essa influência no fundo familiar, que foste ouvindo as histórias e as dificuldades. Entre a grande admiração que sempre tive pela profissão, não é? Fruto desta proximidade, e o facto, sem dúvida, de ter aprendido com um dos melhores advogados de direito médico do país, eu senti desde cedo que encaixava como advogada nessa área, sim. Muito bem. Estes podcasts e demonstrações públicas também são um bocadinho para agradecermos também a quem nos ajudou. Eu já os fiz em episódios anteriores, também se quiseres dizer o nome do teu tutor também estás à vontade, e até para agradecê-lo. Quem sabe um dia também vem cá também partilhar a experiência dele. Mas eu também tinha uma questão para te colocar, que é, ok, eu enquanto médico, efetivamente, uma das coisas que me assusta mais é cometer... assusta mais, eu não estou a pôr a jeito, mas é efetivamente ter necessidade de recorrer aos teus serviços, ok? Claro. Isso assusta-me, como é óbvio, seja ele por um crime. Eu questiono-te, é uma coisa que acontece diariamente? As queixas contra médicos em Portugal têm aumentado bastante, mas as queixas que chegam a tribunal não são tantas quanto isso. E também depende muito daquilo que concretamente tenha acontecido com o paciente. Imagina, um mesmo acontecimento pode levar a que haja um processo em tribunal e ao mesmo tempo um processo na ordem dos médicos. São coisas distintas. E no processo em tribunal podemos simultaneamente estar a discutir responsabilidade civil e criminal, por exemplo, um médico que esteja acusado de homicídio por negligência, a quem seja pedida uma indenização civil, que é muito comum. Claro que nem todas as especialidades correm o mesmo risco de haver queixas. Os processos que chegam a tribunal em Portugal neste momento são na sua maioria, imagina, cirurgia plástica e cosmética, procedimentos de medicina estética, obstétrica que pode ser... Eu estava a pensar mais na obstetrícia. Pensaria que até seria o número 1. Partes que correram mal ou muito mal. Ou até pode ser da parte da imagiologia pré-natal, não é? Aqueles casos das malformações não detectadas nas ecografias. Pois às vezes pode até haver a parte de podiam ou não podiam os pais ter optado pela interrupção voluntária da gravidez. São sempre situações muito complexas, do ponto de vista jurídico e emocional, para todos. Oftalmologia também, alguma gastro. Dermatologista, nunca Sim, mais associado. A mim pessoalmente não. Ainda não trabalhei com nenhum dermatologista. Mas aquilo que eu vejo de decisões estaria mais associado à dermatologia estética. Mas essa parte a cirurgia, no geral, também tem sempre algum risco. Os casos de serviços de urgência, claro, vai sempre haver.
É essencialmente por aí. Então, de alguém que não percebe nada, que efetivamente é o meu caso, então já percebi, ou seja, efetivamente se houver, normalmente a queixa parte do paciente, ok? Perante o médico. E essa queixa pode ser tratada dentro da ordem dos médicos, em que efetivamente vamos ver se o médico agiu conforme as normas científicas, deontológicas que regem, mas também pode ser acusado, tanto a nível civil como criminal, que são coisas distintas. São tipos de responsabilidade distinta. Os crimes são uma coisa muito específica. Uma conduta para ser crime tem que estar especificamente prevista na lei como sendo um crime. Consegues-me dar um exemplo, por exemplo? Sim, em termos de crimes gerais, aqueles que se vê com mais frequência num médico seria o homicídio por negligência, quando um paciente morre, ou então ofensa à integridade física por negligência, quando o paciente alega que sofreu uma lesão. Depois há crimes específicos que só podem ser cometidos por médicos, como seja o atestado falso, intervenções ou tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários, por exemplo, mas no geral aquilo que se vê mais seriam o homicídio por negligência e a ofensa à integridade física por negligência. E esses são crimes, são condutas que estão especificamente previstas na lei penal. A responsabilidade civil é bastante mais vasta. A responsabilidade civil significa que nós, com a nossa conduta, pode ser uma ação ou pode ser uma omissão. No caso dos médicos é muito habitual falar-se isso, o que é que o médico devia ter feito e não fez. Isso ou devia ter dito, explicado. E não explicou, portanto uma conduta omissiva. Mas essa conduta tem que ser ilícita, ou seja, tem que ser ilegal. E ilegal no caso dos médicos significa que havia normas, havia protocolos, havia leis artis no geral que foram violadas para aquela situação. O médico podia e devia ter agido de forma correta e porque não o fez tem culpa. Portanto, a responsabilidade é isso, é uma conduta que é contra a lei, ilícita, que é culposa, e é possível traçar um nexo de causalidade entre essa conduta e aquilo que aconteceu ao paciente, o dano que ele diz que sofreu. Quando tudo isso se verifica e se prova em tribunal, então aí pronto, e a responsabilidade civil é a forma, no fundo, de pedir uma indemnização. Isto é uma coisa que tem crescido, não é? Nessas áreas sim. que tu acabaste de me dizer. Sim. Engraçado que me falaste logo da cirurgia plástica, que não seria a primeira que estaria na minha cabeça, embora percebo. A minha questão, claro, que eu quero aproveitar que estás aqui também para tirar um bocadinho partido, também para eu saber e para quem nos acompanha. É claro que nós queremos que as coisas corram sempre bem. Eu não acredito que haja nenhum médico, okay? Ou pelo menos quero acreditar que não há nenhum médico que efetivamente vai agir de forma voluntária para prejudicar o seu paciente, embora o possa ter feito por outros motivos, por desconhecimento ou daquilo que deveria ser feito. Isso eu consigo imaginar. Mas há algumas formas que nós, enquanto médicos, podemos nos proteger disso acontecer ou estarmos numa situação dessas? Sim, claro. Uma que nós normalmente nós fazemos é o consentimento, ok? Por exemplo, Sim. Eu, sendo dermatologista e fazendo muito dermatologia estética, nós na clínica temos habitualmente um consentimento, que eu também tive um gabinete de jurídico, de advogados, que também me validou o consentimento e que eu tendo a explicar verbalmente, mas também por escrito todos os procedimentos que fazemos. Sim. E bem, porque realmente a cirurgia plástica, até a medicina estética, como tu sabes, são especialidades em que muitas vezes os pacientes vão, porventura, com uma expectativa irrealista dos resultados que querem obter. E muitas vezes, não obtendo esses resultados, ficam desapontados, ficam revoltados, até fazem queixa, mesmo que o médico tenha tido um trabalho irrepreensível e lhe tenha explicado devidamente, com o consentimento, que os resultados não eram garantidos e o paciente tenha tido a oportunidade de colocar todas as suas questões e pedir esclarecimentos. Por isso, sim, o consentimento informado é muito importante. Não é, porque aquilo que também se está a verificar atualmente, e é muito falado neste meio, é o conceito de medicina defensiva, que é quando vocês médicos já começam a ter certas práticas em que o vosso foco está mais no
reduzir da vossa exposição a eventuais riscos de queixa versus estar no paciente. Eu sinto isso. E isso pode-se manifestar de diferentes formas, em escrever de uma forma desnecessariamente extensa nos registros, nos processos, né? Escrever tudo, para lá ficar tudo escrito, aquilo que o médico fez e disse, quando o registro nos processos é necessário, é uma obrigação vossa legal, mas deve ser diligente e rigorosa, não tem que ser, ou seja, há coisas que não é preciso lá estar. Os consentimentos informados, claro, é extremamente importante, e um bom consentimento informado é aquele em que se consegue alcançar um equilíbrio entre conteúdo e forma. Em teoria, o conteúdo, não é? A informação que deve ser dada ao paciente vai variar, como tu sabes, de várias coisas, da complexidade da condição dele, do tratamento, os riscos associados, aquilo que o próprio paciente às vezes quer saber ou tem capacidade de compreender, e por isso o consentimento, e em termos de forma, tem que ser o mais simples, objetivo, claro, possível. Por exemplo, os nossos consentimentos, embora só seja uma folha, aquilo está para em letra 8, a maior parte até diz, eu trouxe claro óculos que não consigo ler aí. Efetivamente, se eu imprimir aquilo grande, fica 2 ou 3 páginas. Claro que sim. E é importante, tu falaste aí de um tema muito importante, que é, embora a maior parte dos meus pacientes já me conhecem há muitos anos e sentem confiança no meu trabalho, até porque sabem que já me conhecem, têm familiares, amigos que foram tratados por mim, mas quando eu conheço alguém que me marca uma consulta, por exemplo, para fazer um laser, que é o meu dia-a-dia, e eu explico a patologia que tem, por exemplo, uma rosácea, por exemplo, e vamos fazer um laser. Explico qual é o procedimento, quais são de forma verbal, qual é a reação que vai ter nos próximos 2, 3 dias, vai ficar um bocado vermelho, um bocado inchado, as manchas vão ficar um bocadinho mais escuras, quais são os riscos, eventualmente tem uma queimadura, mas vamos ajustar e nesta primeira sessão vamos fazer potências mais baixas para que consigamos diminuir ao máximo esse risco. E depois de eu lhe explicar isso, eu digo, olha, agora temos aqui um consentimento que é para assinar. E eu noto que nesse momento há sempre aquela perda de confiança, e alguns até têm a capacidade até de verbalizar para mim, doutora, para você não ter responsabilidade nenhuma sobre isto. Já acontece-me com alguma frequência. E eu digo, isto não é o caso, é mesmo porque isto tem mesmo de ser, eu tenho de ter aqui um documento legal, que o meu departamento jurídico assim me obriga, a dizer que foi informada daquilo que nós vamos fazer. Claro que há outros pacientes que pegam naquilo assim, está tudo bem. Claro. Acabam por nem perceber muito bem o que é que está ali a ser feito. Okay? Pois. Isto não é fácil. Não é nada fácil, por isso é que eu dizia, em teoria deve ser assim, mas depois na prática é muito complicado, porque o consentimento, para ser informado, tem que ser esclarecido, significa que o paciente tem que compreender, mas as pessoas são diferentes, portanto, e é impraticável e lá está, e para vocês hoje em dia é muito importante o consentimento estar por escrito, num papel, que ele lê e assina. Mas então vamos o quê? Vamos fazer um consentimento personalizado para cada paciente? Não se fazia outra coisa. Portanto, ele tem que ser algo padronizado. Nós temos para aí 10 modelos, mas confesso que em alguns tratamentos não está exatamente o mais adequado possível. É bastante desafiante, até para nós juristas. E depois também é outra coisa, que é, às vezes tenho até alguns pacientes que às vezes acontece-me com frequência, que é, estou a fazer o laser, e depois já estou a acabar o laser e esquecemos de assinar o consentimento. E depois eu digo, olha, nós efetivamente estou a meio de tratamento e digo, olha, não assinamos o consentimento, vamos ter de fazer isso no fim. Já me aconteceu, ok? Está a ser gravado. Mas já aconteceu. Já aconteceu. E ele, doutor, eu agora não assino, até brincou um bocadinho comigo. E eu também digo muito claro, olha, não há problema nenhum. É que eu não a fui buscar a casa, não a amarrei, trouxe no carro, deitei-a na secretária, amarrei-a durante o tratamento, enquanto fazia o laser, obrigando a fazer. Ou seja, efetivamente, isto é um proforme, mas houve aqui um consentimento do doente que se dirigiu até à minha clínica, sentou-se na minha secretária e deixou que eu durante meia hora tivesse a fazer aqui um procedimento. Claro. Agora eu sei que há outras questões por trás, que é até que ponto é que ele conhecia os riscos, os potenciais riscos e as consequências que podiam advir desse procedimento. E eu percebo isso, como é óbvio. Mas não há uma resposta certa. Não. E tu disseste vai depender muito também, vai também depender muito de quem está do outro lado, porque quando uma pessoa quer porque quer arranjar problemas, ela arranja, mesmo que tu tenhas feito tudo bem. Então eu também aproveito para te fazer outra questão, que é, então agora imagino que nós
temos um paciente, fizemos o tratamento todo direito, ok? É um médico capacitado, com competência na área. Foi explicado o paciente, visto em consulta prévia, tendo deixado o tempo suficiente para refletir sobre o procedimento. Foi feito um registro fotográfico, foi feito um consentimento. O procedimento decorreu lindamente, mas houve uma complicação, ok? Houve uma complicação, houve uma consequência. Por exemplo, neste caso do meu laser, houve uma queimadura. Que efetivamente no consentimento diz que há uma possibilidade. Felizmente não tenho tido, ok? Também sou muito cauteloso nesse sentido. Mas imagino que acontece uma queimadura. O médico, e consequente dessa queimadura, pode deixar uma cicatriz e tudo. Existem algumas formas. Nós tentámos minimizar isso. A minha questão é, o médico, depois disso ter acontecido, ou seja, uma complicação descrita, tem a obrigação de solucionar essa complicação? De solucionar? Sim, ou de contribuir para a solução dessa complicação? Eu acho que eu devo fazer. Acho que eu devo procurar fazer. Obrigação não. Obrigação não tem. Porque isso é uma questão... Porque o médico cumpriu com aquilo que era correto fazer clinicamente. Às vezes até o médico mais competente e mais experiente pode fazer tudo bem, as coisas correrem mal. Em termos da lei civil, não é? Responsabilidade civil, em termos muito gerais, não é? Sim, existe a obrigação de quem provoca um dano no outrem de reparar esse dano. Mas o que se coloca é, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto, que até não é meu dermatologista, um ortopedista. O ortopedista faz uma cirurgia para um joelho, ok? Efetivamente a cirurgia teve uma complicação e há necessidade de fazer uma reintervenção, ok? O que acontece? A necessidade de haver uma reintervenção implica novamente utilizar um bloco operatório, implica novamente ter uma equipa cirúrgica completa, ter um apoio de anestesia. Claro. Isto tudo está associado a custos. Isso é que é a grande questão. Essa reintervenção, porque aconteceu como complicação de uma cirurgia anterior, o paciente deverá suportar esses custos associados a essa reintervenção por uma complicação da cirurgia anterior? Eu posso dizer o que é que acontece? Eu acho que não. Não. O que acontece é que não. Mas é difícil perceber isto, porque estamos a falar de que um bloco operatório tem um custo grande. Eu acho que não. E acho que aqui, mais uma vez, é a questão de deve ser feito. Até por uma questão de prevenir que, lá está, o paciente mais à frente venha e faça uma queixa. Porque a queixa não tem necessariamente que ser feita no imediato. Muitas vezes nós vemos aqui um interregno entre o momento em que aconteceu o evento, não é? E o momento em que o paciente coloca uma queixa. Vou dar um exemplo. Imagina um paciente, isto porque eu estou mais familiarizada. O meu trabalho tem sido essencialmente com médicos no setor público. Imagina um paciente que quer pedir uma indemnização contra um médico que o tratou num serviço de urgências no hospital público porque entende que esse médico lhe causou uma lesão. Isso é responsabilidade civil extracontratual. O paciente vai ter 3 anos para colocar a ação em tribunal. São 3 anos, não tem que o fazer logo. Até porque muitas vezes a própria pessoa, nós notamos, a própria pessoa tem um período de recuperação e depois às vezes esticam até perceber-se de facto se as sequelas vão ser aquilo ou se vão ser mais, mas tem 3 anos. Então eu coloco outra questão aqui, só para perceberem que aí no jogo isto são questões muito complexas e que são muito sensíveis, que é outra sessão. Filipe, tu ainda me explicaste que há 3 anos, então vou-te colocar outra sessão, a mesma sessão da anterior, ortopedista, que não sou eu, faz uma cirurgia, houve uma complicação. Sim. Uma complicação descrita, que estava no consentimento e aconteceu. Há necessidade de uma reintervenção. O médico, entendendo que foi uma complicação, por prejuízo pessoal, decide assumir a culpa e faz a nova cirurgia sem cobrar honorários, ok? Em que isenta por completo os seus honorários e fala com a administração do hospital de forma a que seja ele até a suportar os possíveis custos associados a essa nova intervenção. A minha questão é, tendo uma complicação que podia acontecer, essa atitude do médico não é assumir uma culpa naquilo que aconteceu? Da forma como tu descreveste, sim. E eu ia pegar nisso. Mas os doentes estão à espera disso. Ou seja, nós somos muitas vezes forçados, mesmo achando, já me aconteceu, mesmo tendo a certeza absoluta que fiz tudo direito,
há uma força por lado do paciente para que nós assumimos tudo o que aí advém, que não tivemos, agimos da melhor forma. E tocaste agora um ponto importante, que é o ortopedista, uma situação hipotética, não pode fazer isso. Porque imagina outra situação, e ele até faz isso, prejudica-se pessoalmente, até tenta compensar essa parte, faz a reintervenção e a cirurgia minimiza, mas não resolveu a situação, que há complicações que não é. E o paciente tem 3 anos para pôr depois um processo civil em cima dele. Ou seja, na verdade pode não estar a solucionar nada, até pode estar a agravar tudo e a colocar até o próprio médico numa situação muito frágil. Por exemplo, eu enquanto médico, por exemplo, eu gostava de ter um apoio jurídico, okay? Um apoio da tua parte, nessa situação, que é quando às vezes acontece uma complicação e eu tenho a paciente que está desagradada, está à minha frente, e eu acho que nem devia ser eu a gerir este conflito, ok? Muito sinceramente, devia haver aqui um gabinete que me apoiasse, que perante aquilo que foi descrito, perante os dados que nós temos, qual será a melhor solução para o fazer? Sim. A questão da culpa é complicada, porque é que nesse caso que tu me deste, não existe culpa por parte do médico. É uma complicação. Não, é uma complicação que é possível, mas o médico podia e devia ter feito tudo aquilo que ele efetivamente fez. Mas fez. Então, não há culpa. Juridicamente falando, não há culpa. Nem moralmente falando, porque ele fez tudo o que podia e devia fazer. Mas depois, claro, que no plano da realidade as coisas são muito mais complexas. E eu acredito que nós temos E eu não imagino a pressão que vocês sentem. Sentimos uma pressão muito grande. Quando os processos já me chegam, vocês já vêm com um historial de... E se calhar já cometemos alguns erros. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um caso, posso até dar um exemplo pessoal meu. Eu trabalho com lasers, devo ser dos dermatologistas com mais lasers a nível nacional, e felizmente 99% dos lasers correm bem. Mas há alguns que não correm tão bem porque o paciente não melhora aquilo que estava à espera ou não melhora aquilo que eu desejava. Certo. Para mim isso já não é correr bem, ou seja, se eu estou à espera de uma melhoria e ele não melhorar tanto como eu gostava, para mim já não correu bem esse laser. Mas já me aconteceu, por exemplo, uma situação de uma paciente que veio por uma mancha, que nós efetivamente tratamos, e o que acontece? Houve uma inflamação induzida pelo laser e com o registro fotográfico prévio e após, a mancha poderá ter ficado igual ou até ligeiramente agravada. E a paciente ficou muito insatisfeita, sendo que, o que é que eu fiz? Okay? Observei novamente a paciente diz que ficou pior, okay? É sempre muito pior, pronto, com as comparações iconográficas, eu assumo que realmente poderá ter havido ali um ligeiro agravamento da mancha. Eu disse, olha, agora nós vamos fazer aqui uma complicação que aconteceu, também já tinha sido descrita, agora vamos tomar aqui uma série de protocolos e eu então defini o que é que nós íamos fazer, utilizar despigmentantes, mas o que acontece? Nesta história toda, eu avaliei a pessoa 10 vezes sem sequer cobrar uma consulta. Ou seja, isto tudo vem daquilo que tu disseste do dever. Ou seja, eu tenho o brio profissional de resolver uma complicação que aconteceu, que podia ter acontecido. Entretanto, estabeleci um protocolo, e esse protocolo, já foi há muitos anos, esse protocolo, na verdade, eu assumi que o que foi feito em consultório, até voltei a fazer outros lasers para também, e não cobrei. Ou seja, isentei essa parte. Não sei se nessa altura o devia ter feito, por isso é que estou a ajudar no teu caso. Isentei, usei tudo e estabeleci um protocolo muito claro. E a meio do protocolo a paciente decidiu recorrer a outro médico, ou seja, foi dada uma alternativa, foi dada uma solução e um protocolo para resolver a complicação que foi feita. E decidiu então procurar outro profissional. E o outro profissional, que até alguém que eu conheço, disse, realmente tinha ali outro laser que eu não disponho e que podia fazer mais umas sessões. Ela pediu um orçamento e então a paciente veio à minha consulta e disse, olha doutor, já fui a outro colega, isto não está a melhorar, ele tem outra solução, são 1.500 euros, por isso eu queria que o doutor pagasse. Estamos a falar de que o laser inicial custou 200. E ela disse, são 1.500, agora é este. E eu mas primeiro eu já lhe dei um protocolo que nós temos de seguir. E ela, doutor, mas eu tenho de ir para o outro lado e você tem de assumir isto. E doutor, é como assim? Uns ganham, noutros perdem. A paciente virou-se para mim e disse isso. Uns ganham-se, noutros perdem. Ou seja, isto é a pressão que nós sentimos. O que é que acontece nesta história toda? Como é óbvio, eu expliquei que tinha um protocolo, que o protocolo estava a ser seguido, por vontade da paciente ela queria abandonar a solução terapêutica que eu lhe tinha dado e era da responsabilidade da paciente fazer o tratamento e suportar os custos. Fiz bem? Sim.
Eu vou dizer o que é que aconteceria se isto, entretanto, seguisse a via judicial. É que tu tinhas aí demonstrado com clareza e sem qualquer sombra de dúvida que tu agiste com a maior diligência e rigor, foste até para além daquilo que te era exigível. Não, mas no entretanto, e depois, só que o problema é que no entretanto é todo um processo. Claro. Não é? É todo um processo com tudo aquilo que um processo judicial acarreta para o médico, em termos de a tua reputação e o teu bom nome que são postos em causa. E com um impacto muito grande, porque os pacientes também não é só do ponto de vista, isto até aproveito para te gostar isto, que é não fazem só queixa-ordem dos médicos e aos tribunais, depois vêm para as redes sociais, claro. que agora está tudo aberto, claro. em que vão para o Google escrever, por acaso não aconteceu, vão para as redes sociais e tudo isso tem um impacto todo muito negativo. Não, mas é absolutamente. Por isso é que eu digo que os processos têm um impacto terrível eu vejo isso nos meus clientes. E atenção, eu acho que é incrivelmente importante ter empatia para com os pacientes, é porque o sentimento de dor e de sofrimento e de desconforto é uma coisa muito pessoal de cada um de nós. Os processos judiciais são coisas que tendem a demorar anos. São anos que muitas vezes as feridas emocionais ficam abertas, mas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, porque também são anos em que o médico fica com a vida afetadíssima. É a reputação e o bom nome que são postos em causa, como tu bem disseste agora com as redes sociais, tudo isso é exponenciado, financeiramente pode ser muito pesado. Mas o paciente também não tem direito de prejudicar também o médico dessa forma, ou seja, também depois isto pode... Depende do nível que isso alcançar, não é? A barreira entre a liberdade de expressão e... Também é complexo. Sim, mas não... O plano das redes sociais é complicado. Mas a barreira não é assim tão... Eu acho que não é assim tão ténue, sinceramente. Entre aquilo que uma pessoa pode dizer sobre a liberdade de expressão e aquilo que não pode dizer ou afirmar sobre outra pessoa em praça pública, com as consequências que isso traz. Claro. Para a reputação, para o bom nome, para a honra da pessoa, neste caso do médico. Mas não é só isso, não é? Os processos financeiramente são pesados, é um stress tremendo, emocionalmente é complicado. Se vocês tiverem família, as vossas famílias sofrem convosco, não é? Ver-vos passar filhos, por isso. Etc. Especialmente quando são situações graves, não tanto este exemplo claro, que eu acabei de dizer, mas isto mais para dizer, no ramo da obstetrícia, etc. Isto para dizer, é muito importante ter empatia para com os pacientes, mas eu não vejo empatia para com os médicos que também estão nestas situações e eu acho isso muito injusto. E mais, isso ironicamente está refletido no próprio sistema legal português. O sistema legal, tal como ele existe neste momento, ele foca-se quase exclusivamente na procura da culpa individual do médico. Quando em tantos casos se devia estar à procura, a olhar para a responsabilização institucional, para a responsabilidade institucional, à procura das causas sistémicas, estruturais de organização, de gestão, que potenciam falhas e conduzem a erros. Em vez de a pergunta ser sempre quem é que cometeu o erro, porque é que não estamos a perguntar porque é que o erro aconteceu? Porque quando nós nos focamos na busca da culpa, da responsabilização de um médico, o intuito é punitivo, daquele médico em concreto. Mas se nós fizermos a procura das causas sistémicas, nós temos o benefício da prevenção, não é? Ok, vamos perceber porque é que isto aconteceu, que é para que não torne a acontecer nem com este médico, nem com nenhum outro. E isso não exclui que se procure também a responsabilidade individual. Lá está, uma coisa não exclui a outra. É quase fazer aquilo que nós falamos muito na medicina, que é a medicina preventiva. Isto é quase, exatamente. Eu não sei se tem um nome científico para isso, é quase uma abordagem no direito preventivo, ou seja, podemos lhe chamar assim, o direito médico preventivo, que para mim dava muito jeito, Sim. Por exemplo, ter apoio de alguém que estivesse nessa área, quando eu tivesse alguma complicação, me dissesse quais são os passos a seguir, ou até que me gerisse esse conflito. Sem dúvida. Porque eu também te coloco outra questão que às vezes acontece-me também aqui na clínica,
Isto são casos, mas acho que é importante. Por exemplo, uma paciente que teve uma complicação, tal como você disse, e eu sou o proprietário da clínica, não fui eu a exercer, mas depois o paciente vem-me exigir, e eu como sendo proprietário da clínica, que lhe resolva essa complicação usando os meios todos que eu tenho na clínica possíveis e imaginários. São as expressões que nós recebemos. Que também, se foi uma complicação que está descrita, está associada ao procedimento, eu, do ponto de vista legal, por assim dizer, não tenho obrigação de o... Não, mas como clínica tens que ter estás sob a alçada regulatória da IRS, Claro. não é? E o paciente, se quiser, que peça o livro de reclamações, claro. Essa queixa segue para a IRS e depois Claro. tu tens que, a clínica no fundo tem que dar a resposta e tem que comunicar essa resposta à IRS, Claro, como sabes. Claro. Mas voltamos sempre ao mesmo. A questão é sempre o suporte dos custos. É esse o problema. Porque é muito inglório. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, esse mesmo exemplo da ortopedia, que houve uma complicação na cirurgia, havendo uma complicação vai necessitar de fazer fisioterapia durante meses e meses e meses. É da responsabilidade da clínica que fez a cirurgia suportar essa fisioterapia? Não é, a menos que o paciente formalmente, legalmente, o demande da clínica, pelos meios legais que existem ao dispor do paciente, e haja ou um acordo ou uma condenação nesse sentido. Mas claro. Lá está, a obrigação e o dever. Ou uma complicação não descrita, ou uma complicação que aconteceu por negligência, por exemplo, do profissional, digo eu. Mas a negligência já é outro plano. A negligência é uma forma de culpa. A negligência ocorre quando tu tinhas a percepção, no fundo sabias que ao proceder de determinada forma aquilo podia acontecer e ainda assim conformaste com essa ideia e agiste na mesma, daquela forma. Então se calhar a negligência não é o termo certo. Ou no plano criminal até pode ser a chamada negligência inconsciente, que é tu não chegas sequer a prever aquele resultado, que é uma coisa bastante mais... Enfim, eu tenho as minhas opiniões sobre isso. E o erro médico? Então negligência médica e erro médico? São coisas diferentes. A negligência pode ser uma das causas do erro, mas também pode não ser. A inexperiência pode ser outra das causas do erro, não é? Imagina um médico interno, ainda com pouca experiência. Que tenha feito uma coisa até bem, mas que não estava capacitado para. Pois, e onde é que andava o orientador de formação? São tudo... Também isso é um plano muito, muito específico, mas isto para dizer que o erro pode ter várias causas, a negligência é uma delas. Eu também vi no teu canal do YouTube, também quem quiser seguir, que é Filipa Simões, no canal, aconselho a irem lá ver, que houve algumas temáticas, claro que não vamos ter tempo para abordá-las todas, que isso é impossível, mas abordaste lá na parte dos consultórios, sim, nomeadamente numa área que é interessante, que é o que é uma clínica de estética e uma clínica, sim, de medicina estética, até tinhas um vídeo sobre isso, e eu nesta parte do podcast queria até, sendo que podes justificar um bocadinho, mas fazer quase aqui uma brincadeira, quase a dizer sim ou não. Ok. Sim ou não. Eu colocava, até porque é uma coisa que nós temos visto com muita frequência, e coloco-te essa questão. Um cabeleireiro ou uma esteticista pode aplicar toxina botulínico, vulgo Botox? Não. É um ato médico, não pode. É claro. É claro como água. Outra questão. Um cabeleireiro pode realizar tratamentos injetáveis com fármacos para o tratamento de uma doença que é uma alopécia? Não. Ato médico. Uma enfermeira pode aplicar toxina botulínica? Mais complexo. Eu teria que confirmar. Há um parecer muito, muito pertinente do Colégio de Dermatovenereologia recente. Se for sobre supervisão, eu tenho em crer que sim. Sim. Pode, se houver nesse local um médico que esteja a supervisionar o procedimento e que assuma a dita responsabilidade por esse procedimento. Esteticistas podem aplicar preenchimentos de ácido hialurónico? Não. Um barbeiro pode aplicar plasma rico em plaquetas no tratamento da alopécia? Não. Ato médico. Atos médicos só podem ser praticados por médicos em estabelecimentos devidamente licenciados para isso.
Mas é o que tem acontecido aí, mas isso é outra questão. E muitas vezes é coberto, não é? Estabelecimentos que nem sequer têm... Licenciamento. Não têm licenciamento, não têm sequer publicitado que fazem esse género de tratamentos, mas depois lá atrás... Acontece, sim. Sim, procedimentos até alguns aqui muito próximo, até alguns locais até de porta fechada, que sem ver nada lá dentro. Sim. Que acontece coisas que uma pessoa nem sabe muito bem. Mas pronto, é uma questão que para muita gente não há, mas aqui as respostas são claras. Filipe, eu quero-te agradecer muito. Gostava que também dissesse aos nossos ouvintes onde é que, se eles precisarem, principalmente médicos e não só, profissionais de saúde, se precisarem de teus serviços, como é que te contactam, como é que é possível marcar uma consulta e dispor dos teus serviços. Isso também era uma parte importante. Claro. Então, o canal do YouTube chama-se Lazy Medicina. Tenho também um website que é filipasimões.pt, onde tem logo na primeira página uma ferramenta para marcarem consulta com a vossa disponibilidade e conforto. E o meu trabalho... fazer também online? Ou seja, é possível, online, sim. É possível, sim. Contudo, faz parte do meu trabalho deslocar-me e para certos casos eu faço mesmo questão que a primeira consulta seja presencial, quando são casos judiciais, quando envolve algum crime, quando são coisas realmente pesadas, eu gosto e noto que faz diferença para os meus clientes também que essa primeira consulta seja presencial, porque eu acho que isso é um traço que as nossas respectivas profissões partilham. Nós não somos só técnicos de saúde ou de leis, de formas muito diferentes, claro, mas ambos os nossos trabalhos têm uma componente, ou deviam ter uma componente humana particularmente forte. Por isso, sim, as consultas podem ser online. Mas a primeira tem de ser presencial. Não tem, né? E pode ser a primeira, a segunda, se eu tiver disponibilidade de agenda e houver essa vontade, eu faço, eu vou ter com a pessoa, sim, claro. Olha, Filipe, muito obrigado por teres despedido o teu tempo. Obrigada, eu. Cá. Esta conversa dava para horas e horas e horas. Eu sei que nós estamos aqui a ser filmados, claro que tudo o que nós dizemos temos de ir com sempre muito rigor e muita probidade, quer científica, quer jurídica. Claro. Agradeço-te a honestidade e a frontalidade e a forma como, de forma voluntária, também te expuseste aqui. Também demonstram o teu à vontade nesta área e também os podcasts também servem para isso, para quem precisar de ajuda que também possa também recorrer aos teus serviços. Eu gostei muito, foi a minha primeira vez no podcast. Boa. Sim. Eu também gostei muito. E tenho muitas mais questões para te colocar, mas que vão ter de ficar para uma próxima vez. Parece-me bem. Há também uma coisa que depois nós vamos combinar, mas num podcast a seguir podemos falar sobre isso, sobre outros temas que também nos importam muito aqui na medicina, nomeadamente a gestão das redes sociais e a forma como nos promovemos nas redes sociais e como podemos fazer de forma segura do ponto de vista jurídico. Isso é um tema também para outro podcast e outra formação. E para mim também será uma oportunidade, porque, como te disse, só relativamente há pouco tempo é que comecei a trabalhar também com o setor privado, não é? Com clínicas, e é todo um mundo. É um mundo. E estamos a precisar. E para mim será uma excelente oportunidade também de aumentar de os meus conhecimentos. Para sermos assertivos naquilo que fazemos. E até não só para nós, mas também para o próprio paciente, para ele sentir que realmente há aqui um acompanhamento e que as coisas estão a fazer como devem ser feitas. Ok. Agradeço-vos muito. Espero que tenham gostado do podcast. Qualquer dúvida a colocar à Filipa ou a mim, estejam à vontade, podem colocar nas caixas de comentários, que nós temos todo o gosto de responder. E até à próxima. Obrigado.